nessa live sobre medo do novo. Como que você pode enfrentar tudo isso e ter uma mentalidade inovadora para enfrentar a novidade. A gente sabe que entre pessoas que estão desenvolvendo uma habilidade, por exemplo, de empresários e pessoas que querem se relacionar com outras, têm medo de se comunicar, medo de enfrentar esse desafio, medo de enfrentar coisas novas. Então, eu trago aqui uma... Fica aí que a gente vai falar sobre esse tipo de coisa para a gente enfrentar coisas novas e como que você pode enfrentar essas coisas novas se beneficiando disso, certo? Então, esse é o principal ponto, tá? A gente tem que entender que ambiente influencia em tudo, certo? Já sabe disso. Você chega no ambiente e você tem algumas reações. Esse tipo de reações que você tem, ou ações que você tem, faz com que você leve a determinados comportamentos. Então, a primeira coisa, ambiente influencia no comportamento, que por comportamento influencia na mentalidade. Tá? Então, ambiente, comportamento, mentalidade. Se você está em um ambiente que você não esteja ali, como posso dizer, não esteja apto, vamos dizer assim, né? Vou colocar assim, para você entender. Num ambiente que você não esteja 100% confortável, você já tem uma repulsa desse ambiente internamente. Só que quando a gente se coloca em situações que não nos trazem desafios, nós não conseguimos ser mentalmente inovadores. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Existem alguns pontos, eu levantei 5 pontos aqui, que você pode colocar para você ter uma mentalidade inovadora. Para começar esse assunto, deixa eu só fazer um teste. Não, fica pior. Então vamos manter aqui assim mesmo, e tá bom demais. Ó, então, olha só. Primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte. São 5 pontos, né, que eu falei aqui. São 5 pontos para a gente ter uma mentalidade inovadora. E o que eu falei aqui que o nome da live é Medo do Novo? Porque quando as pessoas estão enfrentando coisas novas, elas estão com medo. Realmente, quando você tem coisa nova, você está com medo. Ou você está com medo de não ser aceito, ou você está com medo de, isso aqui não vai me acrescentar nada e eu não quero perder as minhas essências, então eu não vou me abrir e tal. Existem vários medos quando você está em um ambiente que você não conhece, certo? Vai de acordo com crença, com princípios que você talvez tenha aí, então mexe com algumas coisas internamente dentro de você. Mas, dentro desse enfrentamento de coisas novas, a gente tem 5 pontos aqui que eu levantei que você consegue implantar. Então olha só. No mundo dos negócios a gente vê que existe muita incerteza, certo? Então, mundo do startup, por exemplo. Startups são empresas que estão começando, que elas têm a premissa de que nada é tão certo, e já começa com a incerteza. E por que eu estou falando da incerteza? Porque a incerteza é o primeiro ponto que você tem que entender. A incerteza é aquele ponto que o seu cérebro ele busca, na verdade, ele busca conforto, ele busca segurança, ele busca previsibilidade. O que acontece? Quando isso não tem, você já fica, alguma coisa está errada. Ele te aciona, alguma coisa dispara no seu cérebro, você reage com o seu corpo falando, não, peraí, aqui não é o meu lugar. Então você já tem uma repulsa por aí, mentalmente, tá? Então a incerteza, ela começa aí. Essa incerteza é o primeiro ponto que você tem que entender que, quando você tem essa incerteza, você tem essa... Como eu falei, tem essa repulsa, porque o cérebro busca estabilidade. Tá? Só que se você tiver uma flexibilidade cognitiva, o que é uma flexibilidade cognitiva? É uma capacidade de se adaptar, né? E mudar a perspectiva que você está hoje. Então assim, quando você tem outras coisas que você está vendo no ambiente, ou as coisas que você está fazendo, que não te possibilita pensar de forma diferente, o seu cérebro já está acostumado com aquilo, ele fala, então fica tranquilo porque aqui é nós, estamos... E você não aprende nada. E aí nesses lugares, nessas situações em que você não evolui. Mas todo mundo fala, né? Você tem que sair do seu equilíbrio. A natureza tende ao equilíbrio, tá? Não vamos falar de natureza aqui, a gente está falando de evoluções, né? Superações. E quando você busca a superação, você tem que ter o desequilíbrio. Não adianta você ficar no equilíbrio.
Uma forma de você desequilibrar, por exemplo, é você enfrentar situações que você não teve contato antes. E isso gera flexibilidade cognitiva, ou seja, você consegue pensar de maneira diferente estando em lugares que você não conhece. Aí acontece de você ter algum julgamento, acontece de você ter alguma percepção diferente, você logo julga, fala, não, mas isso aqui, nada a ver esse negócio aqui, eu vou sair. Ou nada a ver, esse lugar aqui não. A sua primeira reação é sempre falar não. O ser humano ele quer sempre fugir das coisas. O seu cérebro quer fugir porque ele, o quê? Ele busca a previsibilidade, ele busca a segurança. Só que em momentos assim, você vai passando o tempo, que quando o tempo passa, você sabe que quanto mais tempo passa, menos tempo você tem para aprender. Menos tempo você tem para evoluir. Se você está no caminho, ótimo, continue assim, continue aprendendo e fazendo as coisas que você quer fazer para chegar no seu objetivo. Só que quando você não tem isso, aí você está vivendo um dia após o outro e você não tem sentido a sua vida. Então o primeiro ponto para você ter uma mentalidade inovadora é que você precisa ser flexível cognitivamente. E ter sim a incerteza de que aquela decisão, aquele lugar, aquele estado que você está, pode não te favorecer a primeiro momento. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você só precisa enfrentar. Então, ambiente de incertezas. Trazendo para o mundo dos negócios, o ambiente de incerteza é o mundo da startup, como eu tinha dito. As empresas startups, elas funcionam em ambiente de incerteza, ou seja, elas não sabem se vai dar certo o produto delas, o serviço delas, elas não sabem. Mas elas assumem isso como premissa e falam, não, tudo bem, eu não conheço, mas vamos conhecer durante o processo. Então, durante o processo, você atinge aí uma incerteza que talvez você consiga enfrentar. Por que eu digo talvez? Porque algumas pessoas não conseguem, mas talvez você consiga enfrentar. E aí sim, quando você enfrentar, você tem uma flexibilidade cognitiva para aprender alguma coisa com aquela incerteza, percebe? Então essa incerteza, ela está muito ligada com essa mentalidade inovadora que você precisa ter para enfrentar desafios. O medo do novo que eu coloquei aqui é realmente isso. É incerteza. Aliás, o medo não é ausência de medo. O medo não é, como é que eu falo? Não é ausência de segurança. Não é a ausência de confiança. Na verdade, a confiança ela é a ação apesar do medo. Ou seja, a confiança não é a ausência do medo. É isso que eu queria colocar para você. A confiança que você tem que ter não é a ausência do medo. Uma pessoa confiante não é que ela não tem medo. É que ela age apesar do medo. Percebe? Então o medo, ele é um combustível e ele é criado, tá? O medo é criado. Porque quando você começa a pensar nas incertezas, você começa a ter visões ou ter pensamentos, imaginações de que aquilo pode ser verdade, e você acaba criando situações que não existem na sua cabeça. Está acabando a bateria, mas tudo bem, eu coloco para recarregar, não tem problema não, a gente vai embora. Então você acaba criando coisas na sua cabeça, e isso é o medo. Então esse medo, você tem que tomar cuidado com esse medo, porque é uma coisa que você cria. Você cria esse medo. Talvez coisas que não existem. Tá? Então beleza. Eu anotei, fiz uma colinha, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um outro ponto. Segundo ponto. Resiliência. Pô, mas de novo, resiliência. Todo mundo falando de resiliência. Você tem que ser um elástico. Que o elástico volta à sua forma original quando ele é esticado. Porque elástico estica, né? Você não estica o braço, você estende. Lições da educação física, mas vamos lá. Resiliência. Eu vou ler aqui, tá? Ó. Resiliência para enfrentar desafios. Então como que você enfrenta desafios? É fortalecendo as habilidades emocionais. Porque quando você enfrenta desafio, claro, você pode ter um medo, que é o teminha aqui, né? Medo. O medo do novo. Você pode enfrentar desafios que você não está preparado. E aí gera um medo. Então, aquela coisa de você pensar que não está preparado, automaticamente seu cérebro fala, não vamos aí não, porque vai dar merda. Então é você enfrentar esse desafio, resiliência para enfrentar desafios. E como que você enfrenta esses desafios? Você fortalece as habilidades emocionais, ou seja, como que você enfrenta? De que forma você enfrenta o desafio? Porque às vezes o desafio é só uma coisa que talvez você saiba. E quando você coloca a prova, ele vem, porque você sabe.
se você não souber, você vai saber durante o desafio que você talvez não saiba. Mas enfrentando o desafio te coloca numa posição de que você precisa se competir com você mesmo, vamos supor. Vamos colocar à prova alguma coisa que você saiba. E aí você coloca um desafio. Esse desafio vem para fortalecer essa habilidade emocional. Porque a emoção, ela diz muito sobre nós, né? E quando você tem um desafio, tem muita emoção envolvida. Quando tem muita emoção envolvida, você acaba reagindo de uma maneira. Porque você reage, não age. Porque você tem uma emoção, você tem a resposta emocional e você reage a ela. E aí sim está o problema. Quando você reage. Mas quando a sua emoção ela vem forte, ela vem falando, ai meu Deus, aquele medo. E você para não e fala, peraí, vou ressignificar isso aqui. Aí você está agindo. Entendeu a diferença entre reação, ação e reação? Tá bom, terceira lei de Newton. Eu não vou falar de física aqui. Mas ação e reação, existe isso. Tá? Então tome cuidado com as reações que você está tendo. Porque as reações dizem mais sobre você do que as ações. Mas as ações, elas são racionais. Então você para, analisa e fala, eu vou tomar essa ação porque é melhor eu tomar essa ação diante de um desafio. Isso é treinar também o racional para lidar com as emoções, com as habilidades emocionais. Isso é inteligência emocional. Por isso que eu falo que inteligência é uma forma de racionalização, mas inteligência é emocional. Então a inteligência do cérebro e também das emoções. Então você junta os dois. Tá? A inteligência emocional você precisa ter para enfrentar esses desafios. Aqui fala que você tem que se colocar... Para enfrentar desafio, fortalecer habilidades emocionais de gestão das emoções e gestão do estresse. Estando em desafio, você tem momentos de estresse. E você precisa de ser resiliente para enfrentar esse desafio. Então, percebe? Primeiro foi incerteza, segundo a resiliência. Terceiro ponto é a curiosidade. A curiosidade talvez muitas pessoas não é que não tenham, mas ela não tem desenvolvida, tá? O que quer dizer isso? Que quando a pessoa está numa situação, independente da que for, ela não tem capacidade de se questionar. Não tendo capacidade de questionar, ela aceita qualquer coisa. E aí, esse tipo de pessoa que aceita qualquer coisa ou aceita qualquer tipo de situação imposta, ela é muito facilmente maleável. Ela é facilmente manipulável. Percebe as áreas da sua vida que você está se doando sem pensar. Você está praticamente sendo moldado ou sendo manipulada de acordo com essa situação. Faz sentido você persistir nisso? Ou faz sentido você parar e agir? Analisar, agir de uma certa forma e não só ficar passivo. Tá? Então aqui a ideia é a curiosidade. A curiosidade ela tem que explorar novos assuntos, né? Questionar, ter o conhecimento e discernimento, né? Para enfrentar os significados daquilo. Então você questionar, ser um questionador profissional, porque você precisa ser questionador para entender o que estão fazendo com você, por que você tem que fazer tal coisa. Tem até uma ferramenta dentro dos negócios que chama os 5 porquês. Quando você tem uma situação ou uma decisão assim, vou fazer tal coisa. Talvez essa tal coisa que seja rápida, ela seja uma decisão muito emocional. E tome cuidado com decisões que você toma estando em estado de euforia ou estando em estado de fuga. Muito feliz ou muito estressado ou muito triste. Toma cuidado com essas decisões, porque essas são as decisões que mais acabam com você. Por quê? Porque essas decisões emocionais, elas não têm muita razão de ser. E você vai acabar gastando seu tempo, seu dinheiro talvez, com coisas que na verdade não compensa. Então, calma, respira e analisa e se pergunte, tá? Então, quando você tem uma situação que você tem uma coisa mais... tá acabando. Deixa eu colocar aqui, galera. Então, quando você tem alguma situação que você está pensando, caramba, cadê o plug desse negócio aqui, gente? Aqui, achei. Boa. Então, quando você tem alguma situação que é mais emocional, ou seja, é mais, sabe, espontânea, aquela coisa que, vou agir assim,
não dá nada, vou tentar fazer isso. Talvez não seja melhor, tá? Mas tem cinco porquês que você pode colocar nessa situação. Pensa aí, algumas coisas que você vai fazer agora. Vou fazer isso aqui e tal, beleza. Primeiro, por quê? Porque eu quero, porque, né? Não. Mas por que você quer? Porque eu sempre pensei dessa forma. Mas por que você sempre pensou dessa forma? Entendeu? Você vai até chegar no quinto porquê. Geralmente, quando você chega no quinto porquê, é quando você descobre o cerne da sua decisão, o porquê realmente você decidiu fazer aquilo. E aquilo não foi o primeiro porquê que você pensou. Porque você tem que sim cavucar esse porquê para entender da onde veio aquela escolha, da onde veio aquela decisão. Então por isso que é importante perguntar o porquê. Mas peraí, por que isso acontece? O porquê que é assim? O porquê que funciona? Né? Muitas empresas também falam assim, não vou implementar nada de inovação porque sempre foi assim. Isso sempre foi assim, me ensinaram dessa forma, e aí quando você vai perguntar para a pessoa que ensinou, ela falou, não, mas me ensinaram assim também, então não se sabe por quê. Ou talvez se você cavucar, você vai achar sim um porquê que aquilo está sendo feito daquela forma. Entende? Então a curiosidade, esteja com um repertório de mais diversas coisas para você ter criatividade e também curiosidade para perguntar. O porquê que tá acontecendo aquilo, o porquê que eu estou lendo isso, e por que isso acontece, você lê alguma coisa e entendeu, fala, por que isso acontece? Pesquisa de novo, vai lá, pergunta por quê. Isso estimula a curiosidade. Então a gente falou de incerteza primeiro, a gente falou de resiliência em segundo, falamos de curiosidade agora e vamos falar de ambiente. Agora é o seguinte, ambiente é um fator muito importante, por quê? Tá piscando ali atrás, galera, porque o celular ele faz essas coisas aqui, mas tudo bem, pode ficar tranquilo, que não dá nada não. Mas ó, o ambiente é importante porque ele molda o seu comportamento. E o comportamento, ele molda a sua mentalidade. Então percebe quando você está no ambiente. Tanto o ambiente que você esteja bem, feliz, ou o ambiente que você não esteja bem. Nas duas situações, você gera um comportamento. Esse comportamento instala em você uma mentalidade. Quando instala em você uma mentalidade, aí sim você tem aquilo instalado e vai ser um pouco difícil de tratar aquilo, mas é possível. Mas o importante do ambiente é isso aqui. Para você ter mais proveito do ambiente, né, e você ter essa mentalidade inovadora, você tem que criar ambientes sociais, e é importante aqui, criar ambientes sociais. Vocês não esperam o ambiente acontecer. Não espera, por exemplo, ter um evento ou ter uma festa para conversar com alguém que seja importante para você. Você pode puxar uma conversa com a pessoa em qualquer lugar. Isso foi um exemplo, tá? Para você criar. Então, assim, crie. Crie situações que te elevam, tá? Porque o cérebro quer também fugir das coisas. Calma. O cérebro quer estabilidade, ele quer certeza das coisas, mas também ele cria situações para você falar, não, vem cá, vamos economizar essa energia aí, vamos jogar um joguinho aqui, vamos assistir uma TV, vamos assistir uma série, entendeu? Ele cria essas coisas dentro de você para você fugir disso. E essa inteligência emocional que você desenvolve, quando você está bem treinada, para enfrentar esse tipo de coisa, você olha e fala, não, eu vou criar ambientes que me proporcionam crescimento. Então, a questão do ambiente é você criar situações, criar ambientes que te proporcionam crescimento. E aí, encorajar o pensamento divergente. Por que é importante a divergência? É você ter, primeiro, autoconfiança, para chegar no ambiente que você proporcionou e ter degladiação, guerra. Do jeito assim, não vamos ser violentos, vamos ser só agressivos, tá? É assim, criar situações e discussões saudáveis que não a pessoa que está com você ela tem que concordar com você, não é isso. É você colocar situações e questionar também a pessoa e ela te questionar o porquê que está acontecendo, por que é assim, entendeu? Isso tudo vai gerando argumentos e esses argumentos vão se degladiando ali. E é isso, esses pensamentos divergentes, e você fala com uma pessoa que não concorda com você, é melhor do que falar com uma pessoa que concorda com você, percebe? Então, muita gente fala isso pra você de outras formas. Eu estou te dizendo aqui que a degladiação de argumentos, uma coisa que diverge de você, é melhor. Eu tenho atendido clientes que funcionam mais ou menos assim.
eu coloquei a situação, a pessoa falou... Não, na verdade a pessoa me colocou a situação e eu falei, não, mas peraí, eu não concordo com isso. E por causa disso eu apresentei tal situação ali. E a pessoa ficou um pouco, né, repulsa, porque quando a gente fala que não concorda, a tendência do cérebro é falar, ô, esse cara tá me julgando, sabe? Então é assim, quando você tá uma pedra, uma rocha, fala uma coisa que você não concorda, você fala, ah, eu não concordo. E é assim, assim, sabe, acabou. Eu provavelmente não concordo com isso. Mas você está firme nisso. Agora, a outra pessoa não estando firme, aí é o problema. Porque aí quando você coloca que você não concorda, ela se sente como fala? Agredida. Ela vai descontar em você. Aí você fala, não me sinto muito, mas você tem que evoluir no seu nível de pensamento para concordar não, para escutar o que eu tenho para te falar. Só do fato de eu falar que eu não concordo com isso, você falar e você se sentir ofendido ou ofendida, me mostra que você não tem inteligência emocional nenhuma. Então quer dizer, eu não posso fazer negócio com você. Quando você fala para um empresário, alto escalão, fala assim, ó, desculpa o incômodo por causa disso, ele fala assim, não, você não tem o poder de me incomodar. Pode ficar tranquilo. Você não tem esse poder. Doido, né? Olha a rocha, a fortaleza que essa pessoa é. Não, você não tem poder de me incomodar. E aí você pode sim discordar da pessoa, e ela vai discordar de você também, e tá tudo certo. Mas o interessante aqui é que ambiente, olha só, anota. Ambiente gera comportamento que gera mentalidade. Então, ambiente gera comportamento que gera mentalidade. Você estando no ambiente, você também pode colocar aqui, eu coloquei para vocês assim, ó. Coloque ambiente que você não precisa concordar com a pessoa e a pessoa não precisa concordar com você. Há uma interação, uma discussão saudável e não agressiva, não violenta, tá? Mas beleza. Que vai gerar um resultado legal entre vocês. Esteja tudo bem, esteja bem, para receber críticas e também para fazer críticas, tá? Então isso é ter uma mentalidade inovadora. Beleza? Esse foi o quarto ponto. O quinto ponto, metas e práticas. Práticas deliberativas. Ah, o que é deliberativo? Que eu já vejo todo mundo falar. Deliberativo é falar que vai fazer e fazer. É práticas feitas, decididas. Eu decidi fazer. Por exemplo, eu decidi fazer uma live. Foi uma prática deliberativa. Decisão. Metas e decisões. Vou ler aqui, ó. Metas realistas e que exigem esforço e superação. Percebe que o corpo humano, o cérebro humano, na verdade, né? Ele quer economizar energia, não quer fazer tudo isso, mas você tem que forçar ele a fazer. Porque se a alma tá bem, tá forte, tá com fogo, vai fazer, o corpo vai e obedece. Tá? Então, metas realistas, e que exigem esforço e superação. Então tem que ter esforço, cara. Tem que ter esforço. Eu vim da educação física. Você acha que eu não fiz esforço? Esforço. Educação física é esforço. Treino é esforço. Treino, qualquer tipo de treino. Não é só treino físico, não. É treino mental, treino diário, treino de rotina, treino de relacionamento. Tudo é treino. Tudo que você quer atingir um objetivo, um sucesso, ele tem que treinar. Tem que ser treinado. Você é treinado. Tem que treinar. Tudo que você quiser alcançar de objetivo, de sucesso, você precisa treinar. O treino, ele vai fazer com que você tenha esforço e tenha superação. Porque, claro, você tem um obstáculo, você rompe o obstáculo, você superou. Superou, passou pro próximo, tem outro, pá, e vai. E assim por diante. Vai ter sempre um obstáculo. Vai ter um obstáculo que não vai ser fácil cair. Você tem que descobrir uma maneira para ou pular, ou demolir, ou pedir para alguém deitar para você, enfim. Superações, tá? E pratique de forma consciente e que tenha feedback para aprimorar. Então aquela coisa de discussão saudável que eu falei no tópico anterior, aqui volta a acontecer. Eu preciso de um feedback, eu preciso de pessoas me falando sobre o que está acontecendo, sobre o que deu certo, o que deu errado, como que eu posso fazer, me ajuda com isso. São práticas que você decidiu fazer e são metas. Olha, eu tenho uma meta de alcançar tal coisa, me ajuda? Como que você pode me ajudar? Como que eu posso te ajudar também? Entendeu? Troca. Esse é o feedback. Tá? Esteja aberto para entender que o feedback ele pode ser tanto negativo quanto positivo, que está tudo bem se você receber um negativo.
Não tem problema. São críticas, são sugestões. Quando você fica aberto, como que você fica aberto para ter essas críticas, essas sugestões? Autoconhecimento, autoconfiança, autoaceitação. Tudo fala da autoestima. Autoestima são esses 3 fatores, tá? Que eu falo no meu curso Confia e Comunica. Olha só. Vocês vão ter acesso aí, tá? Mas ó, a autoestima ela é subdividida em autocuidado, autoconfiança. Você precisa ter confiança em si, ter um autocuidado, se cuidar, e autoaceitação. Eu me aceito do jeito que eu sou. E não tá tudo bem. E eu me cuido para isso. E como eu me cuido, eu tenho autoconfiança. E como eu tenho autoconfiança, aí eu posso me falar para as pessoas, eu posso me colocar em ambientes que geram discussões. E se gerar uma discussão e eu for ameaçado, né? Não ameaçado, mas ter algum feedback negativo, vai estar tudo bem comigo, porque eu vou lidar com isso. Então olha para você, tem uma mentalidade inovadora. O que é essa mentalidade? Para que serve essa mentalidade inovadora? Para que é? Você falou disso, não falou para que serve. Eu falo, a mentalidade inovadora é para você enfrentar coisas novas e deixar de ter medo do novo. Entendeu? Tem sentido agora. A gente falou de medo no começo da live aqui. Então, para você enfrentar posições e situações que exigem novas responsabilidades, novas atitudes suas, novas escolhas, você precisa parar de ter medo do novo. Com medo do novo você não vai para frente. Como que você enfrenta esse medo do novo? Se conhecendo primeiro. Pensando positivamente nas coisas que você vai enfrentar. E um dos 5 pontos que você tem que enfrentar para ter uma mentalidade inovadora são esses 5 que eu falei. Incerteza, resiliência, curiosidade, ambiente e metas e práticas deliberativas. Tudo isso aqui também faz parte da psicologia do comportamento. Então, o cérebro funciona de uma forma que o comportamento das pessoas é devido a algumas circunstâncias que elas são inclusas. Tá? Esses 5 pontos aqui foi tirado da psicologia do comportamento. E a psicologia do comportamento também fala de como que os clientes compram das empresas. Aí é outro assunto. E é como que as empresas se comunicam para que as pessoas comprem das empresas. Tá? Mas, para chegar até lá, a gente vai chegar lá, mas para chegar até lá, o primeiro passo que você precisa fazer é entender a mentalidade positiva que você precisa construir para enfrentar os desafios novos que vão vir por aí. Para quê? Para ter inovação. É aí que eu queria chegar. A inovação. A inovação não é só tecnológica. A inovação ela é alguma coisa nova dentro da empresa que você não tinha ainda e passou a ter. E que resolve um problema seu, pessoal ou da empresa, ou dos negócios. Inovação não é tecnologia. Também é tecnologia. A inovação é uma esfera gigante, onde eu tenho vários assuntos e várias soluções diferentes e não só a tecnologia. A tecnologia é um grão do que é a imensidão do mar, por exemplo, da inovação. Tá? A tecnologia faz parte. Só que, se uma empresa ela não tem uma mentalidade inovadora, o empresário principalmente não tem uma mentalidade inovadora, não consegue enfrentar situações novas, não na empresa não, na vida, tá? Não consegue enfrentar situações novas, ela não vai trazer uma inovação. E não tendo inovação, não vai ter uma cultura. A cultura, o que é uma cultura? A cultura são praticamente princípios da pessoa, do empresário ou da empresa que rege uma política de boas convivências com as pessoas. O que a gente trata de pessoas dentro da empresa, as pessoas precisam ter reconhecimento, precisam ter respaldo, precisam ter voz ativa. Os problemas são enfrentados de que forma? Como que as pessoas podem se manifestar lá dentro? Quando cada setor pode se colocar de uma maneira que influencie em mais venda, por exemplo. Tudo isso faz parte da cultura. E cultura é realmente uma coisa muito complexa de falar. Cada um tem a sua cultura, mas tem algumas regrinhas que regem a cultura empresarial. E a cultura empresarial é a inovação sendo atuante. Então, se eu não tenho uma cultura de pensamento inovador, eu não aceito a inovação, eu não aceito que as coisas sejam feitas de outra forma. Porque sempre foi assim, entende? Então, tudo liga. Tudo que eu falei aqui liga com esse final aqui agora. Tá?
Porque a mentalidade precisa ser inovadora para aceitar a inovação e fazendo isso você implementa uma nova cultura dentro da sua empresa. E aí que a sua empresa vira uma empresa inovável. Eu coloquei esse termo aqui, inovável, e eu criei uma mentoria chamada Empresa Inovável, que transforma, que deixa preparada a sua empresa para que ela seja maleável, adaptável a qualquer tipo de circunstância, sendo ela benéfica ou não. Ou uma crise, por exemplo, com o Covid. As empresas estavam preparadas? Não, ninguém estava preparado, tá? Fato. Mas, depois as pessoas foram vendo que realmente dá para implantar algumas coisas, inovações dentro da empresa. Em 3 anos de pandemia, praticamente 2, 3 anos, a gente viu que muitas empresas mudaram de mentalidade. Muitos empresários transformaram suas empresas em diferentes. Isso é inovável. Mentalidade inovadora que transformou a empresa em inovável, ou seja, ela é adaptável a qualquer tipo de situação. Vem uma coisa ruim, não tem problema, a gente mexe aqui. Vem uma coisa boa, ótima, acrescentou, vamos fazer crescer. Empresa inovável. Mas a gente não está falando de empresa inovável, está falando de mentalidade inovadora. Então quando a gente fala de mentalidade, vamos falar de ser humano. Ser humano é psicologia. Então eu trouxe alguns pontos da psicologia aqui para vocês, certo? Para finalizar, gostaria de dizer que quando você tem uma mentalidade inovadora, dessa forma, você tem uma autoconfiança. E a autoconfiança, ela vale muito, porque a confiança de si, ela vale demais. Porque você está blindado com algumas coisas que vêm, que falam de merda na sua cabeça. Tanto que você vê muita coisa ruim na internet, muita gente prometendo coisa que não tem nada a ver, mas muita gente boa também. Mas quando você vê essas coisas ruins, você tem que estar blindado. E quando você tem uma mentalidade preparada para isso, você está realmente confiante de quem você é, você não tem você não adquire essas coisas ruins para você. E aí você tem coragem de mudar. Coragem de não agradar. E também coragem de sair da mesa. Sair da mesa que não faz sentido para você. O que é sair da mesa que faz sentido? É desfazer a amizade, que não compensa mais, não faz sentido ter. A pessoa não bate com essas ideias, então você tentou conversar com ela, mas não deu certo, então beleza. Tentou mudar talvez a mentalidade do outro, mas não deu certo. Então, se você ainda acredita assim, eu não acredito, então falou, valeu. Sobe a frequência, sobe o nível. Você não faz parte de alguns grupos. Sai de grupo de WhatsApp de pornografia, sai do grupo do negão da piroca. Sabe? Desculpa o palavreado aqui, mas eu não tô nem aí, tá? Aquilo lá não é apoio. Aquilo lá não é amigo. Aquilo lá não tá nem aí pra você. Você tá em outro nível agora. Entende? Então, com a mentalidade inovadora, com tudo isso já preparado dentro de si, você tem coragem de tomar atitudes. Então, o lance todo aqui foi: tenha coragem de tomar atitudes. De fazer de atitudes assim, de colocar você em situações que você não está preparado. Que é desconfortável. Que isso é o ambiente, é a resiliência e é a incerteza. São um dos 3 pontos aqui que eu falei, dos 5 pontos aqui que eu falei. Prepare, tá? Prepare sua mentalidade para enfrentar coisas novas. Pare de ter medo do novo. E a gente continua a nossa jornada de mentalidade inovadora durante essa semana. Amanhã eu vou vir com mais coisas aqui para vocês. Muito obrigado para quem estava aqui. Valeu, até mais. Um beijo, tchau.